Vamos lá, meus amigos, tudo bem? Faz tempo que eu não participo aí, mas essa pergunta de Colossenses, de lei moral e lei cerimonial, ela me interessa bastante. Estou aqui na Argentina, vim participar de um encontro aqui de ex-alunos da minha esposa, participar com os irmãos aqui, falar um pouco para eles também, né? E, e agora estamos preparando aqui para o sábado, terminando de fazer uma comida aqui para o Shabat. E aí eu vi a pergunta aí, acho que não sei se foi de hoje. Se não foi, me desculpem, tá? Mas olha, lei moral e lei cerimonial é o seguinte: elas existem leis morais, aspectos cerimoniais da lei, existem aspectos morais, existem aspectos civis, existem aspectos de saúde, mas não existem leis morais, leis cerimoniais e leis de civis. São todas uma única lei, como o Mateus disse aí, eu vi um pedaço. Tá? Agora, esses aspectos da mesma lei não se aplicavam a todas as pessoas. Como eles não se aplicavam a todas as pessoas, eles não eram necessariamente é, eternos. Eles dependiam de situações circunstanciais da existência das ditas pessoas. Por exemplo, dentro dos aspectos até morais da lei, existiam situações como a cidade de refúgio, né, para onde a pessoa deveria correr no caso dela haver matado alguém desnecessariamente e tal. E existia o Goel, que era o vingador de sangue, que também era um aspecto moral da lei. Mas isso não. Enquanto existisse a cidade de refúgio, elas poderiam, esses aspectos existiriam. Quando Jesus vem, Jesus coloca inclusive esses aspectos morais da lei de lado, né? Nós poderíamos chamar de aspectos morais circunstanciais da lei. Os aspectos cerimoniais, eles apontavam para o Salvador, para o Messias, e eles passam quando eles terminam. Agora, por exemplo, existem aspectos cerimoniais que eram totalmente dependentes do templo, e sem templo não haveria desculpa, eu estou fazendo aqui um patê de brócolis. Sem templo não haveria a necessidade de cumpri-los. Outros eram relacionados ao deserto, ao tempo no deserto. Por exemplo, o fato de que o vaso sanitário deveria estar, isso era de saúde, né? Que ele deveria estar fora do acampamento. É um mandamento também. O número de 613 é um número bíblico, a quantidade contada de mandamentos varia ali entre 590 e 640 mandamentos, dependendo do rabino antigo. Então não foram criados pelos rabinos, esse número 613, tá, Lucas? Elas são contagem da quantidade de mandamentos que efetivamente existem na Bíblia em todos os aspectos. As leis que você está falando são outras leis, são as ordenanças rabínicas. Colossenses 2,14 não tem absolutamente nada a ver com lei, exceto no fato da palavra ordenanças, dogmasin, tois dogmasin, que é um que a gente chama de dativo de causa. O que é a lei ali naquele contexto? O que são as ordenanças? São a, a força e a origem do escrito de dívida. Por quê? Sem que houvesse ordenanças para serem transgredidas, não haveria dívida alguma. Tá? Então é isso que Paulo está dizendo ali em Colossenses 2,14. Eu sei que às vezes o pessoal gosta de citar os eruditos antigos, o Adam Clarke, o Azenilton gosta muito disso daí também, de que colocar várias citações e tal. Ninguém discorda desses autores, a não ser pelo fato deles forçarem essa ideia de separação abrupta entre lei moral e lei cerimonial. Isso não existe, nunca existiu e jamais foi intentado por Deus. Que houvesse uma separação totalmente abrupta entre lei moral, lei cerimonial ou as outras leis. Todas são uma lei com aspectos diferentes dela. Tá? O sábado em Colossenses 2,16 é o sábado semanal, não tem nada a ver com o sábado cerimonial, que é uma outra invenção, uma invenção no sentido de invenção exegética, quando é utilizado como cunha para dizer isso é bom, isso é ruim. Eles existiam sim os sábados que eram baseados no sábado semanal, tá? As festas anuais. E por causa disso, não se usa mais hoje exegeticamente essa separação. Não, o que é bom é lei moral, o que é ruim é lei cerimonial. Isso nós não usamos mais, os eruditos da nossa igreja, graças ao bom Deus, pararam de usar esse tipo de argumento. Tá? O próprio professor Paroski, na revista Adventista de 2009, disse exatamente a mesma coisa, tá? Desde a época do Samuel Bakioc. Tá bom? Então, assim, Colossenses 2,16 está falando o quê? Por que o sábado está ali? É a forma incorreta de santificação do sábado, ok? Ou, como alguns eruditos pensam, ali a melhor tradução do termo seria justamente o contrário do que alguns pensam. Que ninguém vos julgue, alguns pensam assim, que ali está dizendo que ninguém vos julgue por não querer guardar o sábado. Mas em grego tem uma palavra que a gente traduz geralmente com relação, ela está dizendo ali em relação a, mas em grego enmerei, que é um dativo, significaria efetivamente
que ninguém vos julgue em guardar. Ninguém vos julgue se quereis guardar o sábado. Era isso que o termo poderia estar dizendo. De qualquer maneira, a ideia corrente nos círculos eruditos é que Paulo ali está se referindo a uma forma legalista e incorreta de guardar o sábado, tá bom? E isso querendo colocá-lo no lugar de Cristo para ganhar a salvação através disso. Aí Paulo diz, não, isso daí vocês não podem porque está errado. Beleza? Então a lei cerimonial, agora falando, a lei cerimonial foi abolida por Cristo na cruz, a lei cerimonial não foi abolida, ela foi cumprida. E uma vez que ela foi cumprida, ela não precisa mais ser cumprida por ninguém, porque o tipo alcançou o antítipo. Além disso, essa lei ela está sendo cumprida por aquele que tem o poder de fazer, que é Jesus Cristo. Ele é o sacerdote, ele é o sacerdote do melhor santuário, ele é o sacrifício e é o seu sangue que vale, não o sangue de bezerros. Grande abraço, bom sábado, fique com Deus.